15 frigoríficos encerraram as atividades em Mato Grosso. Sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo aqui no Jornal da Manhã com o presidente da Associação dos Criadores de Mato Grosso, a Acrimate, José João Bernardes. Bom dia, obrigado pela presença aqui com a gente. Bom dia a todos. Nós é que agradecemos a possibilidade de estar aqui conversando com os senhores. 15 frigoríficos fecharam as portas agora em 2015 ou isso é o acumulado, é o passivo, somando com do primeiro semestre? Não, 15 é o passivo. Esse ano nós tivemos o fechamento de 7 plantas frigoríficas no estado. E qual que é a justificativa para isso? Bom, segundo os frigoríficos, o que vem ocorrendo no estado é uma redução muito forte na oferta. Oferta de animais prontos para o abate. E isso tem dificultado, digamos, então, a aquisição desses animais e, consequentemente, as plantas não conseguem movimentar a sua capacidade de abate e optam pelo fechamento de algumas plantas. O senhor, como presidente da Associação dos Criadores aqui de Mato Grosso, pode lembrar para a gente, nós temos o maior rebanho bovino do Brasil. Mato Grosso tem cerca de 28 milhões de cabeças de gado. Como que falta animal para ser abatido em frigorífico, no maior rebanho do país? Bom, não se trata necessariamente de falta. O que nós temos observado é que provavelmente ocorreu quando do planejamento da construção dessas plantas, um superdimensionamento nessa capacidade. Porque, como você bem colocou, o rebanho mato-grossense está superior a 28 milhões de cabeças, o que significa que ele continua a ser o maior do Brasil e um dos maiores do mundo. Então, logicamente, nós continuamos a ter muitos animais para abate. O que nós constatamos, então, é que houve, no passado, talvez uma falha estratégica das empresas frigoríficas em terem construído mais frigoríficos do que o necessário para absorver esses animais produzidos. Esclarecendo melhor isso aí, presidente, quer dizer, não é pelo fato de Mato Grosso ter o maior rebanho bovino do Brasil, 28 milhões de cabeças de gado, quer dizer, não vai ser o rebanho todo que vai ser abatido, tem uma taxa anual aí de abate. Qual que é a capacidade de abate? O que nós chamamos de taxa de desfrute, ela no Brasil e em Mato Grosso, ela está por volta de 20%. Entendeu? Porque ainda nós temos um volume muito grande de animais que são terminados a campo, né? E mais recentemente nós estamos inserindo, digamos aí, mecanismos de implementar essa produção. Porque os Estados Unidos, por exemplo, o desfrute ultrapassa os 40%. Por quê? Porque lá o animal é terminado em confinamento e, obviamente, a idade de abate é muito inferior à ainda observada aqui no Brasil, especialmente no estado de Mato Grosso. Pelos 20% de taxa de desfrute que o senhor citou, dá em torno aí de 5 milhões e 600 mil cabeças por ano. A capacidade dos frigoríficos que acabaram fechando as portas é superior a essa taxa? É muito superior a essa taxa, até porque o ano passado, se você observar, houve uma redução de abate, mas ele ficou exatamente nesse índice aí de 5 milhões e 400 mil cabeças, correto, o ano passado, e esse ano ela está inferior a uns 15% a 17% ao que foi observado no ano de 2014, você entendeu? Isso nós podemos reportar, por quê? Porque houve, a partir de meados do ano de 2014, uma recuperação significativa no preço da arroba do boi, dos animais destinados à recria, e, obviamente, isso impacta, obviamente, no fornecimento desses animais para o abate. Agora, qual que é o impacto, e aí, vou até usar no plural, os impactos do fechamento dessas 15 plantas frigoríficas em Mato Grosso? Impactos econômicos para o mercado aqui, mato-grossense, e impactos sociais. Bom, nós observamos que alguns fechamentos observaram, digamos, algumas estratégicas comerciais. Por exemplo, JBS, aqui em Cuiabá, digamos assim, Cuiabá e Várzea Grande, nós tínhamos JBS e Minerva. Mirassol do Oeste, 4 Marcos, nós tínhamos Minerva e JBS. O JBS fechou em Cuiabá e o Minerva, mais recentemente, fechou em Mirassol. Isso significa que eles estão se readequando para atender, digamos, as ofertas daquela região. O que nós podemos observar ainda, mesmo com esses fechamentos, Antônio Carlos, ainda existe uma capacidade ociosa em todo o estado de Mato Grosso. Pode então haver novos fechamentos de frigoríficos? Não diríamos que pode haver novos fechamentos, mas eles ainda não estão operando na sua capacidade máxima.
Fala-se em 4.000 a 4.500 trabalhadores demitidos devido a esses 15 frigoríficos fechados. O senhor confirma, tem essa noção desse valor? Tem, porque cada planta frigorífica, no mínimo, ela dispensa aproximadamente aí 700 trabalhadores, tá? E o reflexo disso para os produtores é que você pode não ter imediatamente, digamos assim, uma redução dos preços, mas inevitavelmente você tem uma perda, porque você vai ser afetado por uma menor concorrência, digamos assim. Porque aqui na Cuiabá, por exemplo, você poderia vender para um grande frigorífico, obviamente nós estamos falando, ou para o Minerva ou para o JBS. Quando o JBS fecha, você teoricamente vai ter que vender para o Minerva ou para os frigoríficos menores. Mesma coisa na região de Mirassol do Oeste. O senhor está falando então que o próprio mercado de frigoríficos, ele está se autorregulamentando, se autoajustando. Mas haveria necessidade aí de políticas públicas, federais, estaduais, municipais? Eu creio o seguinte, se houve um superdimensionamento na instalação destas unidades industriais, não há como você alterar esse processo. Tá? E não há como você interferir, digamos assim, nessa readequação, na medida em que, mesmo com esses fechamentos, ainda nós temos capacidade ociosa, da menor de 5% ou até algumas de 25% ainda nós temos de capacidade ociosa após o fechamento de todas essas plantas. A volta de compra de carne bovina anunciado por outros países não pode reabrir esses frigoríficos? Bom, nós temos sempre que informar o nosso produtor que local onde tem boi é Mato Grosso. Porque Mato Grosso é um estado muito grande, tem o maior rebanho e, obviamente, tem a maior produção. E, historicamente, nós ainda somos fornecedores de animais que podem ser terminados em outros estados. Obviamente que aí existem as questões tributárias, as questões de logística, todas elas. Agora, se efetivamente ocorrer um aumento nessa demanda por animais terminados, nós temos certeza do seguinte: o rebanho não se recupera a médio prazo, ele depende de longo prazo, você sabe disso. Então, a expectativa é que nós tenhamos melhoria ou consistência nesses preços hoje praticados ou até melhoria nesses preços praticados. Muito obrigado pela sua presença ao vivo. Boa semana para o senhor. Para nós todos, muito obrigado.